Glória a Deus pela sua vida. Tá pronto, irmão? Eu ainda tô rouco, mas tem um caldo para arrancar aqui, hein? Amém? Você tá pronto? A gente está falando a respeito do que esse mês? Santidade que nós devemos viver todos os dias das nossas vidas, amém? E a palavra santo quer dizer perfeito, amém? Quer dizer o quê? Levanta a mão e fala, eu estou separado para o meu rei. Amém? Glória a Deus. A paciência dos santos, querido. Eu tenho meditado nessa palavra, sabia? Aqui está a paciência dos santos. Os santos têm que ter paciência. Aqueles que verdadeiramente foram santificados têm que ter paciência. Agora veja, pense comigo. Se nós vivemos uma vida separada para Deus, decidimos ser diferentes do mundo e o mundo tira sarro de nós, isso quer dizer que todas as vezes que alguém tira sarro de nós, ou que não quer seguir o que nós estamos ensinando e aprendendo, e também desdenha disso, eles estão fazendo mal para eles mesmos, mas estão nos abençoando. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor aperfeiçoou o poder dele na sua fraqueza. E as pessoas desdenham da gente porque elas acham que nós somos fracos. Quem já ouviu alguém falar assim, você vai na igreja porque você é fraco? Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Essas pessoas se acham fortes. Sabe por quê, querido? Porque todo mundo está na ponta da língua para te criticar, mas ninguém quer fazer o que você fez, e ninguém quer se posicionar como você. Você está aqui no calor de Curitiba, que nem pinguim, sofrendo no calor, porque você ama Jesus e quer a palavra acima de todas as coisas, amém? Agora veja, se você for andar a sua vida dando atenção para os pequenos, para os medíocres, para os medianos, para os médios, você não vai ser grande. Quem aqui deseja ser grande? Se o Senhor te levar às alturas, te levar à grandeza, isso é bom. A palavra de Deus diz que se vierem os elogios, que venham pelos... Então, olha para o seu irmão e elogia ele, irmão. Olha os curitibanos sofrendo. Elogia, irmão. A boca começa a tremer assim, ó. Que dificuldade, como dizia minha avó. Melhorou? Amém? Esses dias nós estávamos aqui, acabou a força. Foi legal ou não foi? Acabou a luz artificial, mas a nossa luz não acabou, amém? E a gente fez um culto maravilhoso. Aí quando voltou a luz, a gente pagou de novo, porque estava tão gostoso que a gente não queria que atrapalhasse. Sim ou não? E o que nós falamos naquele dia, quem lembra? Nós estávamos falando sobre a luz que as virgens levavam nas mãos. Então nós começamos a falar a respeito de Mateus 25, onde começa falando a respeito de 10 mulheres. Eu vou recapitular bem rapidinho aqui para você. 10 mulheres, as 10 eram o quê? Isso simboliza o quê? A santidade, a pureza. As 10 eram mulheres santas e puras. Quantos crentes são santos e puros hoje, irmão? A maioria ou a minoria? As 10 também tinham algo em comum. As 10 esperavam o noivo. Quantos crentes de verdade, verdadeiramente estão esperando a volta de Jesus, irmão? A maioria ou a minoria? Você sabe que é assim, não sabe? Você já viu? Tem crente que fica assim na cadeira quando a gente vai pregar sobre... Aliás, terça-feira eu vou falar sobre o inferno. O que você acha? Já que você não vai para lá mesmo, eu posso cachimbar. Amém? Agora, se você for, você está ferrado. Venha. De repente você possa se livrar. Amém? Porque se você não recebeu o sacrifício de Jesus ainda, talvez você esteja condenado a lá. Agora, tem uma chance, irmão, você ainda está vivo. Amém? Então eu vou falar sobre o que acontece depois que nós morremos. E o que acontece depois que o ser humano morre. Amém, gente? Agora veja, preste atenção. Se nós estamos falando das virgens e as 10 eram consagradas no sentido da santidade, e a minoria dos crentes hoje tem santidade, e as 10 estavam esperando o noivo. Agora veja, as 10 tinham mais algo em comum, que era? As 10 tinham palavra de Deus, as 10 tinham luz. Lâmpada para os meus pés é a tua? As 10 tinham lâmpadas, as 10 tinham luz, quer dizer, as 10 crentes conheciam a palavra de Deus. Quantos crentes hoje verdadeiramente conhecem a palavra de Deus? A maioria ou a minoria? A maioria ou a minoria? As 10 tinham o que mais? Quem lembra? Azeite. Não, bispo, não tinha. 5 não tinha e 5 tinham. Não, está escrito que as 5 que pediram emprestado é porque havia acabado. Isso quer dizer que quando elas chegaram, havia azeite na candeia.
Então as 10 tinham azeite. O azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. 10 crentes que tinham o Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus é diferente de ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém? As 10 tinham o Espírito Santo, mas deixaram-se se apagar. E a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito Santo, é uma atividade contínua. Elas deixaram, começaram a se distrair com o meio gospel, começaram a querer ouvir só música gospel motivacional, só palavrinha de dar risada, começaram a querer só palavrinha que enchia o ego, que amaciava o ego, começaram a virar gospel. Sabe o que aconteceu? Elas ficaram com carteirinha de crente e foram para o inferno com isso. A Bíblia é bem clara, porque Jesus não é uma religião. E aí o Senhor acaba a parábola das 10 virgens dizendo, vigiai, porque vocês não sabem. Ele fala, olha, elas ficaram para fora. Elas até quiseram correr, mas não deu tempo, a porta já estava fechada. Então quando Jesus acaba essa parábola, contou a respeito das virgens, e acabou essa parábola, ele continua falando de uma parábola que praticamente é uma das bases da visão do alvo. É uma das palavras que mais norteiam o jeito que nós nos movemos no alvo. Lembrando que nós somos só um pedacinho da noiva, não somos melhores do que ninguém, mas damos atenção à luz que o Senhor nos liberou, porque só vamos ser cobrados por ela. Amém? Então, hoje, essa semana eu estava conversando com um pastor, ele falou para mim, ô pastor, então a minha igreja parou porque isso, e a gente visitava, e a gente falei, cara, lá na igreja a gente nem visita lugar nenhum. Ele falou, por quê? Proibido? Eu falei, não, é que a gente tem tanto que fazer na nossa igreja já que não dá tempo. E eu acho que se todo evangélico fosse muito envolvido na sua igreja e trabalhasse de verdade, ele não teria tempo nem de visitar os outros, nem de ficar colocando porcaria na internet. Sim ou não? Porque a gente vive isso. E a gente é tão completo da palavra, é por isso que a palavra de Deus diz, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é. Por quê? Porque você se enche, você fica firme e constante. Quanto mais você faz para o Senhor, aí tem gente que vai falar assim, mas você é hiperativista na obra de Deus. E é isso, gente, eu nunca vi alguém ficar parado. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você está se enchendo das coisas de Deus, ou você está se enchendo das coisas do diabo. É quando Davi foi para a sacada, que ele viu a peladona. Foi ou não foi? Ele estava lá envolvido com as coisas, estava servindo a Deus, foi para a sacada, chegou num patamar que ele falou, meu, tô legal. Subiu na sacada, a peladona apareceu. Todos os homens levantam a mão e falam assim, eu não posso subir na sacada, senão a peladona aparece. Não bate nele, mulher. Eu que mandei. Porque é assim em qualquer lugar com qualquer um. E hoje está até com mulher, né? Porque tem mulher que é pior que o homem. Esses dias eu vi uma mulher falando assim, olá em casa. Eu falei, que isso? Agora veja, gente. O Senhor começou o Mateus 25 falando a respeito de mulheres que perderam a bênção, que perderam a viagem, que perderam a entrada no casamento, que perderam o casamento com o próprio Cristo. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele não deixa a gente órfão. Ele não deixa a gente sem saber como fazer. Porque a palavra de Deus é prática. Ele sempre ensinou como fazer. Então ele continua no Mateus 25. E você como alvo precisa decorar, guardar, esconder essa palavra dentro do seu coração para não pecar contra Deus. Guardar essa parábola. Ele continua essa parábola ensinando como escapar. Ensinando na verdade não como escapar, mas como estar com Ele. Porque melhor do que escapar é estar com Ele. Como entrar no casamento, como não ficar do lado de fora. E ele continua a parábola, vamos ler juntos, Mateus capítulo 25, versículo 14. Para aí. Olha o que Jesus está falando. Também, vou continuar explicando para vocês como fazer, para viver uma vida em santidade de verdade, para ser separado, para ser diferente, para ser um diferencial, como aqueles 4 homens que nós falamos, para ser um referencial, para as pessoas poderem realmente olhar para você e falar, realmente eles são servos de Deus, não são só crentes. Amém, gente? Vamos lá? Porque isso também é como um homem, agora os vivos, que partindo para fora, chamou e entregou-lhes. O que ele entregou para os seus servos? Quando você entrega os seus bens para alguém, o que você entrega? Se eu for viajar agora, eu vou entregar meus bens, vou entregar meu carro, minha casa, a minha mulher, vou entregar para alguém cuidar, porque eu tenho que viajar, ok? Então ele entregou os bens. Próximo. E a um deu. O que ele deu aí?
5 bens. 5 o quê? Talentos era a representação da moeda. Então, se eu entregar os meus bens, pode ser que eu entregue meus bens e não entregue dinheiro. Mas aí ele entregou os bens e entregou a moeda. Ele entregou os bens e entregou como cuidar dos bens. Veja, ele entregou os seus bens, tudo que estava na mão dele, e entregou o dinheiro, o recurso, para que eles pudessem cuidar bem dos seus bens, ser bons mordomos, para viajar. A um ele deu 5 talentos, e a outro, a cada um segundo a sua, porque o Senhor é justo. Ele não vai te cobrar por algo que ele deu para outra pessoa. Ele vai te cobrar por aquilo que ele te entregou segundo a sua capacidade. Segunda capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, leia comigo, o que recebera? O que recebeu 5, cuidou bem e multiplicou. Aqui mostra claramente que para Deus, se você empresta alguma, por exemplo, Jesus te emprestou 10 reais e você devolve 10 reais, você foi fiel? Não, para Deus não. Se você fizer isso com seu amigo, talvez você seja, mas para Deus tem que ter juros. O Senhor não te deixou numa terra passageira, temporal, para você morrer e não levar nada para o céu. Tem crente que fala assim, ó, ai, se eu entrar como gari, tá bom. Se Deus quisesse isso, o dia que você aceitou Jesus, Ele tinha te dado uma paulada na cabeça, tinha morrido e subido. Mas Ele te deixou aqui na terra para um propósito. Qual é o propósito? Ganhar vidas. Veja, o Senhor sempre desejou que os seus fossem representantes e dessem continuidade ao seu ministério. Jesus não veio aqui por acaso. Ele veio para salvar o mundo. E o que adianta você só ganhar para você? Você esconder a luz debaixo de uma cadeira, debaixo de uma mesa, debaixo de uma cama, debaixo de um balde. Você é sal da terra e luz do mundo. Você está aqui para brilhar e para abençoar outras pessoas, amém? Agora veja, por que a vida inteira eu vi crentes falando essas coisas na igreja e nunca saíram do lugar? Porque eles se converteram a uma religião. Repete comigo, eu não posso sair de uma religião e ir para outra religião. Eu tenho que viver o Evangelho de Cristo. Então eles ficavam naquilo e eu achava maravilhoso, porque as irmãs rodavam na igreja, fazia de tudo, era lindo. Mas quando chegava em casa a vida estava desgraçada, fora da graça de Deus. E eu cresci olhando isso, observando isso, falando, não é possível, eu conheço esse Deus é bom. Como que Ele deixa essas pessoas viverem assim? E aí eu comecei a descobrir que não era o Senhor que deixava, eram as pessoas que davam legalidade para que a vida delas não crescesse. E aí eu comecei a aprender o que eram princípios, cadeia de comando, princípios de Deus, e comecei a aprender e comecei a praticar. Comecei a aprender e comecei a praticar. E cara, isso foi espetacular na minha vida. E eu comecei a aprender isso, comecei a praticar dia após dia, e a coisa foi mudando. E em 5 anos nós estamos com uma igreja de novos convertidos, de mais de 2.000 pessoas, que a gente nunca contou, nunca ficou desesperado por números, nunca buscou nada disso. E eu vejo os pastores vêm falar comigo, já a primeira coisa que eles já falam é, quantos membros tem a sua igreja? Outro dia um pastor perguntou, quantos carros tem a sua igreja? Eu falei, cara, sabe que eu nunca contei, cara? Mas skate, tem bastante skate lá. Já que está contando roda. Então as pessoas estão totalmente fora do foco, cara. O foco é Cristo. Nós somos cristocêntricos. Precisamos servir Jesus. Não falamos nada para adular ninguém, não temos palavreado crenteiro, a gente tem nada. Já viu que o povo aqui não fala nem Pai do Senhor? Não é errado, tá bom? Pai do Senhor vem de Shalom, Adonai, legal. Mas a gente não faz, sabe por quê? Porque a gente resolveu viver um evangelho tão prático que a gente está preocupado com o povo de fora. Enquanto tem igreja se profissionalizando e pegar membro da outra igreja, nós estamos ganhando vida só Jesus, amém, gente? E tem outras igrejas fazendo isso também, outras congregações, porque a igreja é uma só. Levanta a mão e fala, e nós não somos nem melhores e nem os únicos. Amém, gente? Agora veja, Jesus falou, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Tome cuidado para que ninguém vos engane, ninguém roube a graça que foi dada a você. Por quê? Porque essas pessoas começam a olhar fermento. Começam a olhar para coisas que elas vão aprendendo no intelecto. Veja que Jesus, Ele é um pão asmo, Ele é um pão sem fermento. Por quê? Porque aquele povo quando saiu correndo do Egito não tinha tempo de esperar o fermento crescer. E Paulo fala, olha, a carreira, a corrida que vos foi proposta, que nos foi proposta. Isso quer dizer que nós temos que continuar correndo a corrida.
E se você não correr a corrida, você não vai poder andar a andada. Por quê? Porque Jesus não é uma parada, irmão. Ele é o caminho. E você precisa correr. Agora, o que adianta você ir a vida inteira ficar servindo a um Deus, na verdade, de fachada, e não ter a presença dEle, não ter a transformação dEle? O que adianta você falar em línguas e falar em tudo? É disso que ele está falando. Tem gente que entra na discussão, não, porque tem dons, não tem dons. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, olha, os dons vão passar. O que importa é se você realmente for transformado. Por quê? Porque é bom ter dons? É bom, gente. Mas melhor ainda é ser transformado pela loucura da pregação. Amém? E olha, a diferença do verdadeiro cristão não é que ele não erra, é que ele conserta. Amém? E o verdadeiro avivamento não está no barulho dos dons, mas no silêncio dos frutos. Porque quando você dá fruto, aí o seu dom realmente é útil. Então eu ficava olhando aquelas irmãs que faziam tudo, elas tinham dom de revelação, visão raio-x, era uma bênção, irmão. Mas quando você chegava na casa delas, a vida delas estava destruída. Aí sabe o que eles falavam? É aprovação, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ao mesmo tempo eu conheci outros cristãos, e nas minhas observações das viagens da minha mente, que eu observava e via que tudo na vida deles dava certo. E você vai para o Salmo 1, e ele diz o quê? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho, nem se assenta na roda. Ele medita dia e noite da palavra, e ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu conheci homens de Deus e mulheres de Deus assim na minha vida, e eu dou glória a Deus por isso, irmão. Porque foi tanta gente podre que eu conheci também, que esses foram referenciais. E cara, eu olhava para a vida deles e via que tudo dava certo, e tudo lhes irá bem. Eu falava, cara, não é possível. Qual que é o equilíbrio então? E não quer dizer que eles não vão ter provações, porque esse principalmente que eu falo, o meu primeiro pastor, ele é um homem que tudo sempre foi bem na vida dele, mas ele teve 3 cânceres, e ele foi curado dos 3. E o último foi o mais impressionante, porque enquanto todo mundo estava chorando, dizendo para ele, olha, você vai... todo mundo chorando perto dele, falando, Senhor, por favor, poupa ele. Ele falou assim, não, ei, só ore para o Senhor me conservar em paz. Olha que pegada, cara, com Deus. Tudo que o cara fazia dava certo. Plantava plantinha, a plantinha crescia. Os carros dele não quebravam. Parecia que ele tinha unção do deserto. Nada acontecia, tudo rendia na vida dele, ele prosperava. E um dia ele falou para mim, Rafael, você só tem que servir a Deus verdadeiramente. Eu aprendi. Não digo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Mesmo assim estou prosseguindo. Aí eu falei assim, olha, então tem alguma coisa errada, porque a gente via aqueles irmãos tão eloquentes, cheios da unção, vivendo uma vida desgraçada, e ao mesmo tempo eu via irmãos equilibrados, vivendo uma vida abençoada. E eu falei, Senhor, o que é o quê? O que realmente é de verdade e o que não é? E eu comecei a entender a prosperidade do Senhor, e a vida com o Senhor, e a santidade do Senhor. E eu comecei a entender e a observar na vida dessas pessoas o que elas faziam para ter isso com Deus. E eu vi que a vida principal, a coisa principal que essas pessoas faziam, é que elas ganhavam vidas ou cuidavam de vidas. Então eu comecei a perceber que com 17 anos eu fiz um pacto com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu sou mal acabado, mas mesmo errando, eu vou ganhar vidas para o Senhor até o final da minha vida. E eu comecei a ver que isso era prosperidade, e que isso trazia a paciência dos santos, e que isso aumentava a santificação dos santos, e que isso movia tudo. É isso que move a engrenagem. Aí eu comecei a perceber que Jesus não esperava a gente ficar perfeito para cuidar dos outros. Aliás, se Jesus for esperar você ficar perfeito para cuidar de alguém, você não vai cuidar de ninguém nunca. Ele só queria que nós, como seres humanos, nos preocupássemos uns com os outros, e quando nós não soubéssemos, nós perguntássemos. E aí a gente gira a engrenagem, e a igreja de Jesus vai crescendo. Eu gosto da palavra em Atos que diz, eu não lembro qual que é a tradução, que diz, e cresciam no conforto do Espírito. Esse conforto, essa vida gostosa, da gente ver um ao outro crescendo e ficar feliz, ficar alegre. E tem gente que vai capengar, tem gente que a semente vai cair e não vai produzir nada, e ela vai morrer, infelizmente. Quantas pessoas você vai ver se desviando? Quantas pessoas você vai ver não vivendo o Evangelho? Desde 9 anos de idade eu tenho visto isso. E todas as vezes que eu vejo isso, eu fico triste. Mas eu dou glória a Deus que eu estou de pé. Porque eu sei que eu não estou sem Cristo.
Porque aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não. Então, eu sei que eu não estou de pé sem Cristo. Eu sei que eu só estou de pé por Cristo. Eu sou dependente dEle. Eu preciso dEle todo o tempo. Amém. E Ele veio buscar e salvar o que havia. E a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos. Quer dizer, Ele só veio para quem entendeu que é doente. Eu sou tão doente, Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Obrigado por me escolher, Jesus. Eu te amo. Aí tem gente que fala assim, a igreja é um hospital. Esse jargão de crente me irrita, velho. A igreja é um hospital para gente defeituosa. Não. A igreja é um lugar de cura para gente que quer ser curada. Você foi internado no hospital. Aí chega um cara com HIV no sangue. Pega uma seringuinha, vem em você, injeta em você. Você vai gostar? Sim ou não? E por que na igreja pode? Todo mundo aqui está sendo curado? Que nem eu? Todo mundo aqui está sendo tratado? Igual a mim? Quem quer um cara que não quer ser tratado perto de você? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está se enganando. A pessoa que não quer ser tratada, ela tem que sair de perto de você. Agora, aquela que quer, ainda que ela caia 7 vezes, você tem que ajudar a levantar, porque é assim que Deus faz com o justo. E o justo não cai. Como que fala que o justo ele levanta 7 vezes, sendo que ele está caindo? Então ele não é justo? Lógico que ele é justo, porque a justiça dele não vem dele, vem de Cristo. Amém? Agora veja, a gente não está aqui para apontar o dedo, a gente está aqui para estender a mão, ok? Estender a mão para quem quer. Eu estava numa chácara essa semana. Falei nada, falei nada. Só estava na chácara. Uma hora sai. Falei nada, eu falei? Não falei nada, né? Não estou entendendo vocês. Aí essa semana eu comprei 3 ovelhas. Eu sei cuidar de ovelha, irmão. Você está duvidando? Aí o cara me disse, ó, mas teve umas que morreram. Eu falei, por quê? Foi porque a cobra picou. Eu falei, é assim mesmo. Já vi várias. Aí ele estava me explicando a respeito das ovelhas. Eu fiquei pensando, né? Falei, cara, essas ovelhas, você sabe que se a ovelha, o pastor, quando ele cuidava das ovelhas, ele tinha aquele cajado e tinha tipo um ponto de interrogação na frente do cajado. Quem já viu? Você sabe para que serve aquilo? É para levantar as ovelhas. Às vezes tem que dar uma esganadinha nelas para levantar. Porque a ovelha às vezes dá vontade de... Aleluia. Dá ou não dá? Você é ovelha, não é? Aí ele pega aquilo e levanta a ovelha. Sabe por quê? Porque a ovelha, quando não corta o pelo, chove, ela fica muito pesada, ela cai e não consegue levantar. Tem ovelha, irmão, que passa por tanta tempestade que fica pesada, ela não consegue levantar. E se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ajudar. Amém? Agora ovelha, não bode. Porque Jesus, todo mundo está cantando a musiquinha, né? Deixa as 99, tá lindo. Mas ele deixa as 99 ovelhas. Sabe onde a ovelha fica? Ela fica ou no aprisco ou em outro lugar que ele deixou, mas quietinha, obediente. Quando ela vai morrer, ela é muda, ela não fala nada. Sabia? Agora o bode, sabe o que ele faz? Ele briga e ele vomita sangue na hora da morte. Até para morrer, ele morre soltando coisas ruins da boca. Então Jesus deixa as 99 ovelhas para buscar outra ovelha. Você não vê ele falando de bode. Quem decide se é ovelha ou não somos nós, não é? Agora veja, aqui Jesus está explicando algo. Ele deixou 5 talentos para um homem, deixou 2 para outro e deixou 1 para outro. Perceba que ele deixou 5 para um e ele devolveu multiplicado 10. Amém? Ele deixou 2 para outro e devolveu 4. Multiplicou. E os 2 que ele devolveu, olha só que ele deu, que ele entregou, quando entregaram para Deus, quando entregaram para o seu chefe, para o seu mestre, para o seu senhor, eles entregaram e ouviram uma coisa muito gostosa. Servo bom, você é bom e você é fiel.
Quantos crentes são fiéis hoje, irmão? Você é bom e você é fiel. Porque eu deixei um pouco com você e você multiplicou. Agora, já que você fez isso e me serviu no pouco, vou te colocar sobre o muito. Entra no meu gozo eterno. Agora você vai receber tudo que é meu. Eu vou te colocar sobre os meus bens, sobre tudo que eu tenho. Eu vou deixar você herdar. Você vai ser tratado como filho. E você pela eternidade vai receber de tudo que eu tenho para você. Que lindo. Aí chega o mal acabado do crente, que recebeu um talento e ficou na igreja a vida inteira sentado na chucadeira. Ele recebeu um, mas ele recebeu, ele foi escolhido, ele foi chamado, ele recebeu. Da mesma forma que as 10 virgens receberam, ele recebeu. Ele ficou sentado, gente, dando desculpa. E quem dá desculpa? Esse dia eu estava conversando com um cara e falou assim: mas não pode, porque dá resultado. A gente tem que amar as pessoas independente dos resultados. A gente tem que amar as pessoas independente do resultado. Mas nem Jesus deu galardão para elas. O galardão é para quem trabalha, porque desde os dias de João, o reino de Deus é tomado por esforço. Então a salvação foi gratuita, agora o reino é meritocrático. Agora veja, ele ficou dando desculpa. Eu imagino que esse crente ficou olhando para os outros e falando assim: por que Deus deu 10 para o outro, e o cara deu 4 para o outro, e para mim só deu 1? Está achando que eu sou menos? Então não vou fazer nada também. Vou sentar na igreja e vou ficar de cara feia. Quem já viu crente assim? Teve outro que falou assim: mas eu sou incapaz, eu não posso. Sabe a hora que eu vejo Deus bravo com Moisés? A hora que Moisés começa a falar: mas eu sou gago, eu não posso, eu não sei o quê. Ele fala: não sou eu, Deus. Não estou te dando cabeção. O cabeção é meu. Nova tradução da linguagem Rafael querido. Por quê, gente? Porque se Deus acreditou em você, quem é você para desacreditar? Deus acreditou em mim, cara. Eu não acreditava em mim, mas Deus acreditou em mim e resolveu me dar algo nas mãos. E da mesma forma que você recebeu a carta de sangue no último culto, a forma que você recebe fala muito a respeito da forma que você vai viver. Eu recebi algo que eu não merecia. Eu recebi algo que eu nunca conseguiria comprar e nunca conseguiria adquirir por mérito próprio. Deus me deu pela graça. E se Ele me deu pela graça, sabe como que eu vou viver agora? Eu vou viver a vida inteira agradecendo. Porque quem vive na graça agradece. É grato. Mas aquele cara ficou resmungando. Aí ele enterrou o talento. Quando o chefe voltou, ele falou: o negócio é o seguinte, eu sabia que o senhor era um homem que colhia onde não plantava. Quer dizer, ele começou já a jogar a culpa para o Senhor. Igualzinho Adão fez no Éden. Deus, a mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu essa perva aí. A mesma coisa ele fez. Olha, eu sabia que o senhor era um homem duro, que o senhor colhia onde não plantava. Ele começou a dar desculpa e já jogar para o outro. Essa é a diferença entre você olhar para o espelho ou você olhar para a janela. Quem olha para a janela voa, mas quem olha para o espelho sabe que tem que mudar. Todo mundo gosta de apontar o dedo para o outro, mas ninguém olha para si mesmo. E lá na ceia, Deus já ensinou, aliás, através de Paulo: examine-se o homem a si. É por isso que a gente precisa olhar para o espelho e não para a janela. Para você viver se examinando. A ceia não é só o dia que você toma do sangue e come do pão, do corpo. A ceia é todos os dias da sua vida. Quando você faz aquele memorial, você está dizendo: esse é o memorial daquilo que eu vivo. E que eu me mato para viver, que eu me esbofeteio, como Paulo diz, para viver. Mas eu quero viver isso todo dia. Quem deseja viver a palavra de Deus todos os dias aí? Agora veja, querido. Ou você vai ser um diferencial ou não. Ou você realmente vai ser santo nessa geração ou não. E você não pode ser um santo de jargão. Você já viu que tudo é moda? Começa uma musiquinha, todo mundo quer cantar musiquinha igual. Aí eles pegam uma musiquinha americana, pega a melodia e faz um monte de letra, tudo igual. Tem até umas que tocam aqui, fazer o quê? Eu não gosto, mas os meninos gostam, tá bom. Tudo igual. Parece que ninguém é um monte de robozinho. É tudo igual. Pastor tem que pregar tudo igual. Geração! Todo mundo tem que falar igual. Sabe, a Bíblia diz que Jesus era diferente. Porque enquanto todos os fariseus, doutores da lei, falavam iguais, ele tinha um jeito diferente de dizer, de falar, de transmitir, de comunicar aquilo que ele precisava comunicar.
Deus vai te usar na sua personalidade tratada por Ele. Amém? Você não precisa copiar ninguém, você não precisa imitar ninguém. E você também não precisa olhar para o que Deus deu para o outro. Sabe por quê? Porque Ele só vai te cobrar pelo que Ele colocou na sua mão. E se você ficar olhando para o outro, você não vai ter tempo de multiplicar o que Ele colocou na sua mão. Então olhe para o que Ele colocou na sua mão, dê valor e ame. Esses dias um pastor me encontrou no meio da rua, não sabia nem que ele era pastor. Ele falou, você que é o bispo do Alvo? Eu falei, sou. Cara, te admiro. Eu falei, obrigado. É que eu acompanho você, cara, você saiu lá do Tatuquara. Eu falei, eu morei no Tatuquara e nossa igreja começou lá. E foi uma bênção. Cara, mas vocês são mais de 2.000 pessoas já, eu acompanho vocês. Eu falei, pela misericórdia de Deus, mas a gente trabalha muito. Eu tenho uma igreja. Ele falou assim, a minha igreja só tem 100 pessoas. Eu falei, 100 pessoas, irmão? 100 pessoas? Glória a Deus, cara. 100 pessoas. Aí ele ficou olhando sem entender assim pra minha cara. Tipo, eu dei uma de louco já, né? Aí ele, por quê? Eu falei, cara, quando eu tinha 100 pessoas, eu levava o pastor Luciano Subirá para mostrar elas. Eu levava elas para mostrar para o pastor Luciano, meu mentor. E parecia que a minha igreja era a melhor igreja do mundo. As pessoas que eu tinha eram as melhores do mundo. Então eu multipliquei para o meu Senhor e continuo multiplicando. Eu nem sei quantos talentos Ele entregou na minha mão. Eu só quero ouvir, servo bom e fiel, você multiplicou o que eu coloquei nela. Aí eu levava e mostrava. Eu acho que era até engraçado. Hoje eu fico pensando, pastor Luciano, né? E ele era humilde, né? Ele ia lá e via a galera e eu falava, cara, olha esse. Contava a história de um por um para ele. Ele ficava assim ouvindo. Agora veja. Eu amava tudo que o Senhor tinha colocado na minha mão. Continuo amando. Sabe por quê, querido? Porque eu vou ser cobrado por aquilo que Deus colocou na minha mão. Aí o pastor estava falando e falando comigo, falando de visão e não sei o que. Eu falei, cara, eu não sei dessas coisas aí não. E ele falou de uma visão, falou da outra, e eu gosto de todo mundo, né? Eu aprendo com todo mundo. Aí ele começou a falar de uma visão que era isso, de outra visão que era aquilo, de outra visão que era aquilo. Eu fiquei escutando, os pastores tudo do meu lado, os meninos já abaixando a cabeça, eu fiquei escutando. Aí eu falei para ele, pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei do que acontece nas outras igrejas, porque eu não tenho tempo. Eu também não viajo, eu só viajo por relacionamento, eu não sei. Quando eu vou viajar, que eu estou de férias, aí eu visito outras igrejas, do contrário eu não visito. Mas deixa eu te falar, a gente definiu algo no alvo que Deus nos deu. Nós cremos no reino de Deus, não esse reino que está aí sendo pregado aí para ser um cavalo de Troia e roubar as pessoas das outras igrejas. O reino de Deus de verdade. Não esse reino que está sendo pregado por aí para vender material. O reino de Deus de verdade. E a gente crê que a gente é só um pedacinho desse reino. Que não somos melhores que ninguém. Mas só seremos cobrados por aquilo que nos foi entregue. Então nós vivemos na luz que nós recebemos. Porque se a gente viver na luz que as outras pessoas receberam, a gente vai se esquecer dos talentos que nós recebemos. Eu vou multiplicar aquilo que Deus colocou na minha mão. E se Ele colocou, Ele vai me ensinar a cuidar disso. E se Ele me ensinar, eu não preciso aprender com a terra, eu preciso aprender com o céu. Aí ele ficou olhando para minha cara e falou, cara, eu nunca ouvi isso. Eu falei, Sabe por quê, querido? Porque eu acredito na multiforme sabedoria de Deus. Eu acredito que Ele dá uma visão para alguns líderes no mundo, para que eles cuidem daqueles que foram enviados nas suas mãos. Só que aí os líderes começam a crescer, começam a se ludibriar e começam a querer pescar no aquário e pegar aí começa a querer trazer coisa gospel para pegar gente da outra igreja. Deus o livre, cara. Mas é triste, não é? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas têm a unção Satanás. De onde vens? Vim de rodear as igrejas. Aí sabe o que acontece? Visão mais visão de visão. Elas não têm visão nenhuma, porque elas não buscam nos céus, elas buscam métodos na terra. Sabe qual que é o problema? É que eu vim do meio corporativo, eu aprendi os métodos, as técnicas, as neurolinguísticas, e quando eu vejo o pastor fazendo isso, me irrita. Porque eu me matei para tirar isso de mim. Agora veja, presta atenção. Se você cuidar do talento que Deus colocou na sua mão e multiplicar, você vai ser chamado de servo bom e fiel. Seja ele 1 ou 10. Veja que o Senhor deles falou a mesma coisa para o que multiplicou 10, para o que multiplicou 4. Foi a mesma recompensa. Mas para aquele que começou a dar desculpa e deixou de dar resultado, Ele falou, seja jogado o lugar onde há dor, ranger de dentes, choro, tira fora. E a Bíblia diz que Ele tirou daquele 1
Porque Deus é tão justo que se você não cuidar daquilo que Deus colocou na sua mão, Ele tira e coloca na mão de quem vai cuidar. Olha que Deus lindo. Ai, mas aquela igreja tinha um pastor que traiu a mulher, que fez não sei o quê. E o povo, que era sincero, foi cuidado, porque Deus ama as suas ovelhas. E aí, Ele tirou aquele e colocou no que tinha 10. Por quê? Porque quem faz mais vai receber mais. Essa é a matemática do Senhor. Então, eu entendi que a vida do cristão verdadeiro, ela não pode deixar de ser ativa, contínua, progressiva, de subir degraus, patamares. É sempre crescendo. É como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia. É de glória em glória e vitória. É sempre progressivo. Com Deus você não perde nada. Agora veja, por que aquelas pessoas tinham tanto tempo de ficar reclamando e falando, e aquela vida toda destruída na casa delas? Porque elas ainda estavam divididas entre cuidar das coisas delas e cuidar das coisas de Deus. Jesus disse, olha, aquele que deixar mãe, pai, irmão, tudo por causa de mim, ainda nessa terra vai se receber 100 vezes mais. Vai ter perseguição. Jesus nunca escondeu a perseguição, gente. Mas vai ter 100 vezes mais. Ele disse, mas tem gente que quer servir Jesus sem deixar o resto. Não tem meio termo. Ele não negocia a primícia dele, a primazia. Agora veja, hoje, qual que é a palavra gostosa? É aquela que vai te levantando, cara, te motivando. Mas para isso, cara, tem técnicas motivacionais muito melhores. Aliás, foram tiradas da Bíblia. Eles pincelaram versículos, tiraram. Aí o pastor falou para mim ontem, ele falou, cara, como é que vocês crescem tanto? Ele falou, vocês estão crescendo, eu não conhecia, porque eu comecei a acompanhar o trabalho, fiquei impressionado. Eu falei, eu descobri que está cheio de gente que não quer mais ser otário. Quer ouvir a verdade, doa quem doer. Quer viver a verdade. E crescer dói. Quem aqui, quando estava crescendo o pé, começou a doer no meio do pé, não sabia por que estava doendo? Crescer dói, irmão. Crescer dói. Agora veja, Jesus definiu, Ele falou, se vocês multiplicarem aquilo que eu colocar na mão de vocês, vocês não precisam ficar se preocupando com o resto, com a grama do vizinho. É mais ou menos assim, ó. O ditado popular, diga-me quanto andas e te direi quem. O de Deus é assim, ó, mostra-me os teus frutos e te direi quem tu és. Porque se você é o jardim de Deus, querido, Deus nunca plantou nada para secar. Aliás, Ele amaldiçoou aquilo que não dava frutos. Deus te plantou para prosperar, para crescer, para dar frutos, para multiplicar, para ser uma bênção. A ideia de Deus nunca foi frustrada. Ele sempre quis. Lá no Éden, quando Ele plantou o Éden, plantou um jardim no Éden. Ele não plantou o Éden, Éden é terra. Ele plantou um jardim no Éden. Olha o que Ele fez. Crescei e multiplicai. Aí Satanás entrou, deu um chaveco na Eva escutou, Adão escutou a Eva, comeu do fruto proibido e fugiu de Deus. O problema não é correr, o problema é para onde você corre. Se você correr de Deus, você vai estar correndo para o diabo. Melhor do que correr de Deus é correr para Deus, porque ainda que você leve uma bronca, você está no colo do seu pai. Agora veja, a mesma coisa aconteceu lá. Ele começou a dar desculpa, não, Senhor, a mulher que tu me destes. O homem é especialista em desculpas, nós somos os reis das desculpas. Das desculpas. Tudo que a gente precisa é receber o que Deus está dando na nossa mão. Não precisamos fazer nada mais do que Ele está dando nas nossas mãos. Mas precisamos usar esses talentos, esses dons para o reino dEle. Deus te fez, te deu talentos, te deu dons. Você precisa aprender a usar para o reino dEle. Bispo, eu era ladrão, o que eu faço agora? Saquei o inferno. Eu era prostituta. Dê carinho de outra forma. Envolva de outra forma. Eu era drogado. Fica louco de outra forma. Seja cheio do Espírito Santo, não com vinho. Sabe por quê, querido? Porque Deus te escolheu para te usar, para multiplicar, para te prosperar, para você crescer e para você dar frutos. O Senhor te escolheu, cara.
Não seja um crente grudado na cadeira da igreja, batendo cartão de domingo, achando que está bom, e que dando o seu dízimo para o Deus assalariado, Deus vai bater continência para você. Seja aquele que realmente multiplica, que realmente vive uma vida em Cristo. Vai dar trabalho? Vai. Quem disse que não ia? Mas Jesus vai ver o seu trabalho e vai te honrar, vai te abençoar, vai te transformar, vai te curar. Porque corpo sará corpo. Rela no irmão do lado e fala: corpo sará corpo. E Ele vai te sarar através do seu cuidado contra a pessoa. Quantas vezes eu tive que aprender porque eu tinha que ensinar? Quantas vezes eu tive que buscar o Senhor e orar, sendo que eu não estava com vontade de orar porque o meu pequenino estava caindo, estava morrendo. Quantas vezes eu tive que andar a segunda milha e voltar atrás do meu orgulho para cuidar de gente porque eu vi que elas iam para o inferno. Quantas vezes eu nem me desviei porque tinha tanta gente perto de mim que eu não podia me desviar. Porque eu olhava e falava: caramba, se eu me desviar, eu vou para o inferno 10 vezes mais. Isso foi bom, isso é bom, porque isso nos protege. Estar na comunhão nos protege. Por isso que Jesus, quando lavou o pé, falou: eu faço para que vocês façam com o próximo. Por isso que o nosso retiro é um negócio tão poderoso, porque a gente pratica isso e a gente aviva isso dentro de nós. Eu gosto quando Paulo diz para Timóteo: aviva o dom que há em você, Timóteo. Sabe o que Deus fala para você hoje? Aviva o dom que há em você. Aviva. Porque se o primeiro homem, Adão, errou, ele era o espírito vivente, mas Jesus é o espírito vivificante que traz a vida ao próximo. Ele está em você, está dentro de você, está através de você. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão sentir saudades, vão querer conhecer aquele que está dentro de você verdadeiramente. E não porque você tem uma casca de crente, gente. Não porque você tem uma roupa, mas porque você tem um espírito vivificante. Porque você tem aquele que traz a vida dentro de você. É bom estar perto de você porque você é cheio, porque você é puro. E não se preocupe, quanto mais você se chegar ao Senhor, mais você vai parecer bobo para o mundo, tonto para o mundo. Sabia? As pessoas vão falar: você é tonto. Devem ter falado isso quando Jesus virou a face também. Você pode estar até perdendo alguma coisa dessa terra, mas você está adquirindo coisas nos céus, na eternidade. Você está granjeando talentos e amigos na eternidade. E quando você chegar na eternidade, vai ter muita gente esperando nos portais eternos. Esse é Deus, cara. É o Deus que a gente vive. Sabe o que acontece? Aquele homem é lançado no lago de enxofre, ou é lançado no inferno, ou nas trevas exteriores. Deixa as linhas teológicas brigarem. O importante é que você não seja lançado fora em nome de Jesus. Aí ele continua no mesmo capítulo e começa a falar assim: o Filho do Homem vem para separar as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar à direita dele aqueles que são bons e à esquerda aqueles que são maus. Porque aqueles que são bons, eles deram de comer, deram de beber. Então perguntaram a Jesus: mas quando a gente fez isso, mestre? Cada vez que você alimentou um pequenino, cada vez que você visitou o que estava preso, cada vez que você usou os talentos que eu dei na sua mão para multiplicar, cada vez que você foi prevenido na sua candeia para que ela não se apagasse. Ele está falando sobre a mesma coisa no capítulo todo, irmão. Cada vez que você não foi como aquelas virgens, eu gosto da tradução que diz que elas eram loucas, porque elas receberam tamanha bênção, mas não se prepararam para mantê-la. Mas cada vez que você quis se manter cheio do Espírito para ajudar pessoas, porque Salomão recebeu sabedoria e ele agradou a Deus, não foi porque ele pediu sabedoria, ele agradou a Deus porque ele pediu sabedoria para cuidar dos outros. O sábio ganha almas. Então ele agradou o Senhor por quê? Porque ele recebeu verdadeiramente a missão. Ele entrou debaixo do propósito. Ele falou: minha vida não está aqui por acaso. Eu não vou só entrar no céu, eu vou entrar com muita gente para frente, que atrás vem gente. E eu vou mostrar os meus frutos para o Senhor. Eu vou levar a maçã no culto. Eu vou prestar culto, homenagem, entregar a oferenda daquele que viveu a semana inteira obedecendo a Jesus e ainda que errou, consertou. Então eu vou para o culto me reunir com os meus irmãos, porque corpo será corpo. Vou adorar ao meu Deus
que eu tentei viver a semana inteira. Ele vai ver o meu tentar e o poder dele vai se aperfeiçoar na minha fraqueza. Amém. Pegou? Se você entender esse evangelho de multiplicação e vida, porque tudo que é vivo multiplica, você vai viver uma vida de verdade em Cristo. Eu acho que não vão conseguir nem te rotular como evangélico. Vão te chamar de filho diretamente. Esse é filho do papai mesmo. Porque você vai ser diferente. Não porque você quis ser melhor que os outros, mas porque você procurou e busca ser melhor para Ele. Amém. Amém. Que silêncio, irmão. É Deus demais para o nosso caminhãozinho, irmão. Mas nós faremos quantas viagens forem necessárias. Dá um abraço no seu irmão. Fala para ele que o Senhor te abençoe e que você multiplique muito. Olha para ele e fala: tá calor? Fica de pé e dá uma salva de palmas a Jesus. Não se trata de aceitar Jesus para que Ele mude sua vida. Se trata de aceitar Jesus para que você mude para Ele. É um posicionamento, uma decisão que não consiste em sentimentalismo. Se trata de realmente receber o Espírito de Deus para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Eu ouvi um sábio dizendo esses dias assim: a gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo que quanto mais nós envelhecemos, menos tempo nós temos para viver, é óbvio, e mais coisas nós temos para contar. Só é uma pena que quando nós começamos a ficar bons, nós morremos. Quando nós começamos a ficar bons é que nós entendemos que maior valor tem a pessoa do que as coisas. Maior valor tem a presença do que o que ela pode me dar. Maior valor tem o poder de Deus na minha vida do que o poder dos humanos ou o respeito dos homens. Eu aprendi que agora que eu estou velho e tem tão pouco tempo para eu viver, eu estou ficando bom, mas agora não dá mais tempo. Sabe o que é maravilhoso no Evangelho? Na palavra de Deus? É que Jesus veio para te dar sabedoria e fazer viver os seus dias já na sua mocidade, para te bem-aventurar já na sua mocidade. Veja que ele se preocupa, fala que o jovem tem força, fala que bem-aventurado é aquele que enche de filhos a sua aljava. O homem que tem muitos filhos na sua mocidade. O mundo está dizendo não, mas Jesus está dizendo sim. E eu estou aí para a Bíblia, não para o mundo. Bem-aventurado o homem que teme a Deus, que medita dia e noite na tua palavra. Não é que lê e decora, é que medita. Escondi a tua palavra no meu coração para que não pecasse contra ti. Ensina-me, ó Deus, a contar os meus dias a fim de que alcancemos corações sábios. Bem-aventurado você que está fazendo um aniversário tão novinho e já está contando os seus dias como um homem sábio ou uma mulher sábia na face da terra. Sabe o que está acontecendo? Você está descobrindo as coisas que um velho descobre, com todo o tempo para viver ainda nessa terra e para adquirir os seus galardões e ser chamado servo bom e fiel. Eu te coloquei sobre o pouco, mas você multiplicou e agora será colocado sobre o muito. E por causa disso, você vai provar de tudo que eu tenho para você. E por causa disso, você vai viver a eternidade, porque você decidiu ter sabedoria nessa terra passageira, nessa terra temporal. E eu te colocarei sobre o que é eterno. Eu te colocarei sobre o que é eterno. Eu te colocarei sobre o que é eterno. Aí a gente vai para o Evangelho de Lucas e outra hora a gente conversa sobre isso, mas deixa eu só pincelar. Lucas 17 conta a história
De 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Mas quando ele volta para agradecer, o Senhor fala: a tua fé te salvou. Porque aquele foi diferente dos outros. Os outros receberam a cura, receberam a carteirinha de crente e viveram como crente normais. Crentes normais. Mas teve um que voltou para agradecer, José. Ele voltou para agradecer, Marcelo. Ele falou: eu não vou ser igual aos outros. Eu vou voltar. A Bíblia diz que ele se prostrou, se adorou a Jesus. Ele voltou para agradecer, sabe por quê? Porque quem verdadeiramente recebe a graça é grato. É grato. É grato. Vive em gratidão. Não vive pela salvação, vive por causa da salvação. Não vive porque foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as obras. Vive todos os dias multiplicando tudo aquilo que foi colocado nas suas mãos, sabendo que o Mestre virá e te levará para um lugar muito melhor do que esse aqui. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Nós te exaltamos, Espírito Santo. Nós te bendizemos, Espírito Santo. Nós te glorificamos, Espírito Santo. Nós te adoramos, Espírito Santo. Vem, encontre nós, Senhor. Encontre nós. Nós queremos te entregar os frutos. Nós queremos ser árvores frutíferas. Nós queremos, Senhor. Seja de toda a alma, expressa o meu amor com toda a força que há em mim. Aí sabe o que acontece, querido? Seu coração é tão esperançoso na volta do Rei, que você vive todos os dias falando dele. E para você falar dele é uma alegria. Viver ele é melhor ainda. Então você não se importa mais com o rótulo, nem com que nível de crente vão te definir. Você não se importa mais se a sua igreja é apostólica, pentecostal, avivada, sei lá o que, church. Você só está querendo ele. Só está querendo sentir o cheiro dele. Você só está querendo viver uma vida com ele. Você não quer mais a religião, você já foi liberto dela. E você quer sentir ele dentro de você, através de você. Começa a borbulhar na veia. Começa a borbulhar na veia. E você não quer mais nada mais ou menos, mais nada medíocre. Você quer tudo, você quer tudo, você quer tudo. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Aí sabe o que acontece? O culto não precisa mais ter barreiras para você. Horários. Você não precisa mais escolher a música. Você se torna música. A música sai de você. Quando você se movimenta, você adora. O Senhor ouve os barulhos do seu corpo. Sente o cheiro do seu suor. Sente a sua adoração. Procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. E ele começa a procurar, tentar sentir o cheiro. E ele sente seu cheiro. Começa a subir com um aroma suave. Começa a adorar no trono de Deus. Chegar no trono de Deus. E você adora de verdade. Você adora com verdade. Você adora com profundidade. Chamar de todo o coração, de toda a alma, expressa o meu amor com toda a força que há em mim. Aí é igual essa música diz. Você começa a amar de todo o coração. Você começa a desejar com toda a sua alma. Aí você não liga mais para quem está perto de você. E você começa a se expressar. Aí você começa a sentir o cheiro dele, querido. Aí o culto já te encheu, a palavra já te encheu. Você vira um miojinho na presença dele. Aí você não quer mais nada, querido. Aí você esquece do resto do mundo, começa a cantar com verdade. Diga: chamar de todo o coração, seja de toda a alma, expressa o meu amor com toda a força que há em mim. Chamar de todo o coração, seja de toda a alma, expressa o meu amor com toda a força que há em mim. Aí você não vira aquele crente que se expressa só no culto. Porque mais importante do que a forma que você se manifesta aqui no culto é a forma que você se manifesta por causa dele. Aí você vem aqui e começa a adorar o Senhor, começa a glorificar o Senhor. Tem gente que fala: bispo, a hora que vai explodir você para, né? Eu falei: é, porque você tem que explodir no seu dia a dia. Não é só aqui não.
Você é a igreja fora da igreja, foi chamado para fora. Você tem que explodir lá fora. Você tem que viver lá fora. Você tem que ser igreja fora da igreja. Vou dar uma chance para você, amém? Tem gente que chama isso de apelo. Nós não apelamos porque Jesus é muito bom, não precisa ser apelado. Eu quero te dar a oportunidade de receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque se a igreja de Jesus Cristo não salvar, ela não é igreja. E para que você seja salvo, a primeira coisa que você precisa fazer é confessar. Bispo, eu vivi uma religião, eu conheci a religião até que eu era devoto. Mas você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador diante das pessoas, para que Ele mude sua vida e para que você decida mudar para Ele. Bispo, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, me chamaram para cá, parece que eu caí de paraquedas, mas eu sei que o Espírito Santo está falando comigo, está mesmo. E a maior prova que Ele te perdoa de tudo que você fez é que você está vivo hoje para recebê-lo. Então, você que deseja fazer isso, dá uma cena com a sua mão, aonde você estiver. Amém, 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 amém lá atrás, amém, amém, amém. Sai correndo no seu lugar, vem aqui na frente, vem, vem, vem. Vem aqui, deixa eu orar com você. Cante. Te amar de todo o coração, desejar de toda a alma, expressar o meu amor com toda a força. não perca a sua chance. Venha. Te amar de todo o coração, desejar com toda a alma, expressar o seu amor. Gesticule, faz alguma coisa, chama a atenção dele, querido. É como um pai que, por mais que saiba o que o filho vai fazer, quer ser surpreendido por ele. Amém. Sabe o que acontece, querido? Jesus não é uma religião e nunca vai ser. Não tem a ver com viver um protocolo. Tem a ver com sentir o cheiro, sentir a vontade todos os dias da sua vida. Tem a ver com saber que não é mais a sua vontade, mas a vontade dele. Até quando você não tiver com vontade, você vai porque você sabe. Tem a ver com entendimento, com fé inteligente, progressiva. Como diz Paulo, uma fé não fingida. Até quando você erra, você conserta. Esses dias, a Tiziane estava contando a história dos filhos dela que estavam orando na escola. Aí ela falou para ela, eles oravam antes aquelas orações repetitivas porque havia sido isso que eles tinham isso que eles haviam aprendido. E aí ela começou a ensinar eles como orar espontaneamente, falar com o Senhor. É isso que ele começou a orar, falou: Senhor, abençoa aqueles irmãos da igreja, abençoa os amigos da escola e aqueles que fazem as coisas ruins, que eles se danem em nome de Jesus. Ela falou: não pode falar para esse danar. Eu falei: você está vendo? É uma fé não fingida. A gente ensina o que é certo, mas na verdade, quantas vezes a gente tem vontade de orar assim e não ora, né, irmão? Deixa para lá, né? Em verdade vos digo que se não fores como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. Ele sabe o que você está sentindo. Para de viver uma fé fingida. Não quer dizer que você tem que apoiar o que é errado. Quer dizer que você tem que confessar para que seja sarado. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu vou fazer a oração com você que você fará com muitas pessoas em nome de Jesus. Amém? Você está chegando hoje, começando a caminhar hoje nesse caminho para nunca mais parar. Nós não podemos andar por você, mas podemos andar com você. Diga: Senhor, eu me arrependo hoje de ter vivido longe do Senhor. Eu não quero viver da boca para fora. Eu não quero viver uma religião. Eu quero viver o Senhor. Eu quero ter o Senhor. Eu recebo o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, para te obedecer, para te honrar. E mesmo quando eu cair, eu quero levantar. Eu recebo o teu Espírito Santo para me ensinar todas as coisas. E recebo o teu perdão através do teu sangue, que é poderoso para me lavar de todo mal, de todo pecado. Deixo aqui agora todo o meu passado e começo uma nova vida
com o Senhor. Confesso o teu nome, Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Olha, vocês que estão aqui à frente, bem-vindos à casa. Você não está na casa de Deus, você está no quarto dos filhos. A casa de Deus a partir de hoje deve ser você. Amém? Nós somos os irmãos que estão andando ou caminhando um pouquinho antes de vocês, mas também temos defeitos como vocês. A verdade é que essa é uma reunião cheia de gente imperfeita buscando um Deus perfeito. E vocês foram convidados para correr essa corrida. Ela foi proposta para vocês também. A partir de hoje, não fujam mais de Deus, fujam para Deus. Todas as vezes que vocês caírem, se levantem e corram para o colo dele. O temor a Deus é diferente do medo. O medo te faz correr de Deus. O temor a ele te faz nunca querer descer do colo. Amém? Você vai ser encaminhado aqui pela minha esquerda, pela sua direita. Você vai receber uma lembrança, porque é só uma lembrança de que nós estamos presentes na sua vida e que Jesus se fez presente na sua eternidade. Amém? Você pode sair aqui pela minha esquerda, pela sua direita. A igreja te recebe com muita alegria em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe o seu lar. Porque tem gente que só tem uma casa, mas não tem um lar. Que o Senhor abençoe a sua prosperidade. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Que o Senhor abençoe sua vida. Porque tem gente que sobrevive, mas você vive eternamente. Que o Senhor abençoe o seu caráter. Porque tem gente que tem título, mas caráter é tudo aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Que o Senhor abençoe a sua célula, porque tem gente que bate o cartão na igreja, mas você multiplica. Que o Senhor abençoe a sua rede, que o Senhor abençoe os seus líderes, que o Senhor abençoe seus pastores, que o Senhor abençoe seus bispos, em nome de Jesus.